Venâncio Mondlane é o maior cancro da política moçambicana. Este jovem aqui tem a capacidade de destruir, sentado na sua casa, todo e qualquer candidato que queira concorrer com ele. Nós vimos na única vez em que ele concorreu para um cargo político, ele foi sabotado, mas ele teria esmagado a todos e quaisquer concorrentes que ele tivesse tido nessa tal eleição que houve. Isso em 2023. E neste ano de 2024, ele está-se a mostrar 50, 60, 80, 90 vezes mais forte e poderoso em relação à vez passada contra os seus oponentes. A grande pergunta é, será que Daniel Chapo, Suf Momadi e companhia têm tomates no lugar o suficiente para baterem de frente com Venâncio Mondlane? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda esta novidade para todos os seus contatos. E atenção, a malta vai depender de números exatos aqui, números de pessoas, números orgânicos, não números forçados aqui, porque dentro do partido Frelimo, quando um candidato da Frelimo vai para um determinado lugar, todo aquele que é funcionário público é meio que obrigado a sair, largar o seu trabalho, porque se não fizer isso, a sua profissão fica em risco, para ir assistir ao comício. Isso para que se possa produzir aquela imagem de que o cidadão é bem querido, é bem amado, é apoiado pela maioria das pessoas, numa situação em que as pessoas vão contra a sua vontade, apenas movidas pelo estômago. Enquanto que Venâncio Mondlane, tudo que ele consegue, tudo que ele tem de capital humano neste momento é fruto de trabalho orgânico. Não força nada a ninguém, não organiza nada com ninguém. Ele simplesmente anuncia que vai haver uma coisa e o povo diz, nós vamos lá. Então é sobre isso que nós vamos falar. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e por favor, vocês não estão a colocar like, nem estão a se inscrever. Veja o tanto de visualizações que eu tenho e veja o tanto de inscritos que eu tenho. Por favor, faz isso. E não se esqueça, apoia-me com finanças, porque neste momento aqui eu estou muito a necessitar do seu apoio financeiro, com vista que eu torne o projeto do podcast Sessão Filosófica uma realidade. Já estamos a passos largos e eu quero que isto comece o mais antes de ontem o possível. Este vídeo é patrocinado pela agência de publicidade Unanga. Se vai realizar algum tipo de evento, seja na escola, seja no trabalho, em casa, com os amigos ou em qualquer outro lugar, entre em contato, os números estão aqui na tela e na descrição. Agência de publicidade Unanga. Veladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Eis aqui o vídeo do qual você estava muito à espera. Chegou a vez de colocarmos os pontos nos is, com vista que possamos medir o nível de aceitação popular que cada candidato tem. E desta corrida aqui, vamos excluir o senhor fofo, gostoso, lindo e apetitoso, o Suf Momadi. Este é inútil, é desnecessário, senão vai estragar o nosso vídeo. Vamos deixar apenas Venâncio Mondlane e Daniel Chapo. Daniel Chapo é o indicado pela Frelimo para poder correr e bater de frente com os outros candidatos que até lá não se conheciam quais candidatos os outros partidos tinham na sua lista para poderem correr nestas presidenciais de 2024. E Venâncio Mondlane é dos últimos indicados à sua maneira a esta posição de candidato às presidenciais. Comecemos pelo Chapo. Chapo é um cidadão que não é muito discursivo, é um cidadão que se mostra introvertido, não extrovertido. E para aquilo que é o julgamento popular feito normalmente em momentos eleitorais como estes, é preciso que se tenha alguém extrovertido capaz de se conectar com o povo. E como é que se conecta com um povo igual ao nosso? Se conecta com o povo igual ao nosso por intermédio de histórias similares, que é, tu, se não tiveres vivido aquela história, que pelo menos conheças a história e que sejas capaz de contar a história de tal forma que as pessoas possam sentir a história que tu estás a contar. A segunda coisa está no seu jeito de viver. Você precisa ter um histórico de vida que os outros se identifiquem, que olhem para aquilo que você tenha sido em vida, ao longo de toda a sua vida, até submeter a sua candidatura à presidência, e se identificarem e dizerem, esse gajo aqui é um grande batalhador, é um grande lutador. Agora, se nós tivermos que olhar para isso, Daniel Chapo pelo menos não tem isso. E em termos de currículo extenso, conexão, luta com o povo aqui e tal, Daniel Chapo perde muito a zero e Venâncio Mondlane sai sempre na vitória nisto. Agora, se você olhar para as viagens de Daniel Chapo visando se promover como candidato às presidenciais pela Frelimo, você vai ver um movimento de pessoas que claramente aquelas pessoas largaram os seus postos de trabalho por intermédio de algum tipo de ameaça, e essas pessoas foram ditas, se você não for para isto, porque nós conhecemos como é que funciona a máquina, se você não for para isto, irmão, você estará a estragar aquilo que é a indumentária nossa aqui. Nós queremos que você vá para lá. Isso para fazer o quê? Para possibilitar que aquele jornalista que está ali para filmar, filme um grande número de pessoas, que essas pessoas aí não são necessariamente pessoas orgânicas, são pessoas compradas pela Frelimo para poderem fazer isso. Isso para poder fazer a cabeça dos outros que estão em outras locações, para
acharem que aquele candidato é o candidato escolhido. Nós não sabemos quantas assinaturas Daniel Chapo teria juntado para se colocar como candidato às presidenciais neste ano de 2020 e 2024. Saímos de Daniel Chapo e entramos no Venâncio Mondlane. Por que eu digo que Venâncio Mondlane é um cancro? É um cancro porque as pessoas o tratam como o salvador, o messias da política aqui em Moçambique. A pessoa com capacidade de fazer com que este Moçambique funcione. A pessoa que se identifica, lembra-se de todos os pontos, tipo história, tipo tu conheceres alguém, tu conheceres uma história, saberes contar de uma forma contaminante ou contaminadora e depois teres tido um passado que as pessoas tenham como se identificar com o seu passado. Venâncio Mondlane tem essas coisas, pelo menos se formos falar do perfil, ele tem esse perfil. E não só, tem envolvimento em lutas do passado que tiveram frutos positivos. Então, isso tudo aqui, face a estas, vamos lá, humilhações que ele foi passando e tal, o povo diz, nós queremos Venâncio Mondlane porque esse gajo aqui é jovem, entendemos-nos, ele fala nossa linguagem, fala nossa língua, nós falamos a linguagem dele e nós falamos a língua dele. Nós nos entendemos e nós queremos apoiar este gajo. Falando da quantidade de assinaturas que ele levou para lá, ele deixou no Constitucional um total de 20 mil assinaturas, porque é o limite aceitável lá dentro do Conselho Constitucional. Mas não que ele tivesse juntado essas 20 mil assinaturas apenas, ele disse ter conseguido um universo de 400 mil e alguma coisa assinaturas, desde as não válidas às válidas. As válidas estão no universo de 300 e alguma coisinha e que dessas eles levaram apenas 110 mil, que representam 10 mil por cada ponto principal que eles tinham por recolher. Então eles bateram em apenas 5 dias a meta de se recolherem assinaturas. Eles conseguiram, contaram isso e levaram para o Conselho Constitucional. Neste momento se está à espera da Constituição, do Conselho Constitucional a aprovar a candidatura de Venâncio Mondlane. Só que eu fiz um vídeo a alertar para possíveis cenas que poderão ter acontecido para estragarem a candidatura de Venâncio Mondlane, e o vídeo está aqui no canal. Então é importante que você veja esse vídeo e para que você possa compreender o que poderá acontecer com Venâncio Mondlane. Eu não sei quais são os limites até aqui, vou continuar lendo, vou continuar estudando os assuntos com vista a que eu possa entender isso e trazer essa verdade, essa realidade para si, e que nós temos que, eu sou comunicador, eu tenho que ficar de cima do muro, olhar para cá e para lá, para frente, para trás, para cima e para baixo, e não simplesmente tomar partido numa situação como esta. Só que claramente aqui nós estamos diante de um gajo que merece o nosso apoio, independentemente de ser ou não comunicador, esse gajo merece o nosso apoio. Então, ele se torna um cancro, por quê? Porque todos tentaram lhe matar politicamente e Elvino Dias fez um trabalho belíssimo, fez de tudo para que Venâncio conseguisse chegar ao nível em que ele se encontra hoje. Não fosse pelo Elvino Dias, Venâncio não estaria ali. Mesmo que ele gritasse porque ele grita e tem alguém que luta nos bastidores por ele. Alguém que entende, que lê, sabe interpretar as leis. E estas coisas aqui foram levadas para frente. E Venâncio Mondlane hoje em dia já eliminou o Suf Momad. Isso se falarmos em termos de legalidade. E já eliminou também o seu oponente Daniel Chapo. É isso que eu trazia para vós. Eu não sei se vocês haviam pensado por aí, se alguém havia imaginado nessa cena. Porque só para teres ideia, no dia da submissão da candidatura, vamos lá, hoje, se tu fores ao canal de Venâncio Mondlane, no dia da submissão da candidatura, vamos lá estimar que tenham estado lá uma coisa de 5 mil pessoas para testemunharem a submissão da candidatura de Venâncio Mondlane. E, ao vivo, estavam perto de 6 mil pessoas, que foram até 5.900 e alguma coisa mil pessoas 5.900 pessoas que assistiram à submissão da candidatura de Venâncio Mondlane. E hoje que gravo este vídeo é dia 7. Nesta data 7, ok? Espera lá eu ver aqui o direto de Venâncio Mondlane. Nesta data 7, quando passam apenas 22 horas, Venâncio Mondlane fez 66 mil visualizações na live da submissão da sua candidatura. O que significa que, se juntarmos as 66 mil visualizações que ele tem aqui, mais as outras visualizações que foram conseguidas no canal do Já Viste, no Exaltino, nas mídias e tal, nós podemos dizer que em 24 horas, pelo menos cerca de 300 mil pessoas viram este acontecimento aqui. E isto é contagiante. Venâncio Mondlane não tem como ser ignorado pelas mídias, porque Venâncio Mondlane é o maior capitão
capital da comunicação neste momento, é o maior capital das políticas, é o garante da audiência neste momento. Consegue entender? Se tu falas de outro assunto aqui e não Venâncio Mondlane, os teus assuntos não vão ter relevância. É preciso que tu tenhas capacidade para fazer com que a cena ande. Então, é isso, irmãos, que eu trazia para vós. E eu não sei se vocês já haviam pensado por aí, mas temos que admitir todas as possibilidades. Estamos em um momento extremamente sensível e precisamos fazer uma comunicação que afunile os fatos com vista a que façamos uma escolha inteligente. Se é que você não havia pensado por aí, inscreva-se. Verifica se está inscrito. Se não estiver, inscreva-se. Se estiver no Face, me siga. Isso é muito importante. Meus seguidores travaram nos 57.200. Não, eu tenho muito mais força que isso. Preciso de muito mais seguidores em relação a isso. Então faz de tudo, irmão, para poder dar aquela força necessária para o meu crescimento. E não se esqueça, envia qualquer quantia em dinheiro para a realização do maior e melhor podcast daqui deste país, Sessão Filosófica. Vai começar daqui a pouco, ainda esta semana, a malta vai fazer algumas montagens e fazer alguns testes com vista a que a malta possa ter a visão clara daquilo que é vamos lá, a imagem em si do podcast. Entre em contato agora com a agência de publicidade Unanga, solicita orçamento para poder se realizar, para poder se montar o seu spot publicitário e vender da melhor forma o seu produto ou serviço para os seus maiores e melhores clientes.